plunge the depths where I could make my bed, but I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love. Knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Since knowledge is too wonderful for me, oh, and I can't I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Olá, amados, bom dia. Mais um momento de escola bíblica dominical junto com os irmãos, com os amigos. Que bom que nós estamos aqui. E se estamos aqui porque nós estamos bem, o Senhor tem nos livrado de todo mal, tem nos guardado e até que nos ajudou o Senhor. Hoje vamos estar em mais uma lição, ainda dentro desse contexto, né, que nós estamos vivendo nessa pandemia. E hoje a palavra de Deus vai estar também nos exortando, nos ajudando. E vamos estar falando sobre um personagem muito importante da Bíblia, o Josué. Quem assistiu a novela A Terra Prometida sabe bem quem foi Josué, né? Josué foi o auxiliar ali, como diria, o braço direito de Moisés. E vamos ver o que essa lição tem a nos ensinar nesta manhã. E o título é Quando a Adversidade é Decepção. Quem de nós nunca sofreu uma decepção ou até mesmo causou uma decepção a alguém, né? Isso daí faz parte, a gente pode acontecer conosco. Nós podemos tanto sofrer a decepção quanto também causar a decepção a alguém. Então, nós vamos ver aí quando, né, a adversidade é a decepção. E nós vamos estar orando. Eu vou pedir aos irmãos que abrem suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 9, a partir do versículo 5. E deixe suas Bíblias abertas, vamos estar decorrendo sobre outros textos, também falando sobre Josué. E também uma canetinha na mão é sempre bom, né, irmãos? Para a gente poder estar anotando os textos que vai estar norteando a nossa lição. Então, nós vamos assim orar ao nosso Deus, pedindo a sua unção, a sua direção, para o nosso estudo nesse dia.
Senhor nosso Deus, nosso querido Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos por este momento, por estarmos aqui, para estudarmos mais uma lição da tua palavra, nessa escola bíblica dominical. Abençoa-nos, ó Deus, usa-nos, ó Pai, unge, Senhor, a nossa boca, a nossa vida, para que nós possamos estar, assim, sendo boca do Senhor neste momento. Eu te peço por todos que estão ouvindo, eu te peço por cada um com as suas necessidades. Ó Deus querido, vem em nosso socorro, pois só o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. A todos que estão passando por problemas difíceis, que o Senhor seja esse refúgio seguro na vida de cada um. Muito obrigada por tudo, fica conosco, abençoa a tua igreja que professa o teu nome, a Igreja Batista em Goitacazes, o pastor João, sua família, toda a liderança, Senhor nosso Deus. Queremos te pedir pelas famílias também lutadas, ó Deus, queremos te pedir pelos enfermos, queremos te pedir pela irmã Regina Martins, que está aguardando uma cirurgia, que o Senhor venha providenciar, Pai querido, segundo o teu poder, os teus propósitos, vem estar providenciando essa cirurgia. São essas bênçãos, Pai querido, que nós te suplicamos e te agradecemos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Então, vamos ler assim o texto que vai estar norteando a nossa lição. Josué, capítulo 9, a partir do versículo 3 até o versículo 5. Então, vamos ler. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e vestidos velhos sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a eles e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Então, o que aconteceu ali com aquela terra de Gideão? Ela era uma terra que estava ao redor de Josué, né? Estava ali ao redor. E aí o que acontece? Eles sabendo, porque a ordem de Deus foi que Josué destruísse todo o povo que estivesse ao redor ali de Jericó. Mas Gideão, sabendo disso e estando ao redor de Jericó, monta uma estratégia mentindo, né? Então eles colocam sacos velhos, sandálias remendadas, né? Roupas velhas, pão bolorento, velho de muitos dias, para fazer de conta que ele estava vindo de muito longe. E assim Josué não faria mal para eles, não os destruiriam. E aí ele faz uma sugestão a Josué que faça aliança com eles, que eles são de terra distante. Mas que na verdade não era isso. Nós vamos ver durante a lição. Então, o representante de nossa lição hoje é Josué, homem escolhido por Deus para ser o responsável a liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Né? Josué foi este homem responsável a liderar o povo após a morte de Moisés. Né? Ele sucedeu a Moisés. Sua história é narrada num livro que leva o seu nome, mas a sua história também é narrada em outros livros, como no livro de Êxodo, fala muito sobre Josué, né? E nós vamos ver lá em Êxodo, por exemplo, Êxodo 24:13, os irmãos podem anotar, Êxodo 24:13 vai falar de Josué junto a Moisés, né, em missões que Moisés ia fazer, ele estava sempre junto de Moisés. Né? Nós vamos ver também lá no livro de Êxodo 17, de 8 a 16, os irmãos podem anotar aí.
33:11. Vamos ver Josué 33:11. Josué não, Êxodo 33:11. Diz assim: e havia o Senhor, e falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Então, aonde Moisés estava, Josué estava junto dele. Né? Não se apartava dali. Nós vamos ver Êxodo também 24, o versículo 13. Também Josué junto a Moisés. Então, ele era o seu auxiliar, o seu braço direito ali. 24, versículo 13. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus. Está aí novamente Josué junto com Moisés. Né? Ele era o seu auxiliar ali. Continuando aí, no livro de Josué aberto aí, né? Nós vamos ver que encontramos Josué recebendo função para comandar uma tropa israelita, quando nós vimos lá em Êxodo 17, de 8 a 16, e sendo escolhido por Moisés como seu assistente pessoal. Era o assistente pessoal de Moisés. E quem era Josué? Josué, ele era da tribo de Efraim, né? Uma das tribos de Israel. Né? E ele era filho de Nun. Né? E a gente vai poder ver isso lá no livro, Números, né? No livro de Números 13:8. Ele era da tribo de Efraim e ele é filho de Nun. Né? Quando o povo do Egito foi liberto, Josué já tinha mais de 40 anos. Mais de 40 anos de idade, tá? No momento em que Moisés recebeu a lei, Josué já era seu auxiliar e o acompanhava em seus encontros com o Senhor. Como nós acabamos de ver lá em Êxodo, capítulo 24, 13, Êxodo 33, 11. Né? Então, a autora, né, dessa lição é a Lina Silvana. Ela vai dividir em 4 tópicos essa nossa lição. E a primeira, ela vai falar que aproveite todas as oportunidades para aprender. Josué, ele soube aproveitar todas as oportunidades para aprender com Moisés. Portanto, ele foi um grande líder. Né? Josué pôde aprender muitas coisas com Moisés. E com todas as instruções que este recebia de Deus. Ele via Moisés recebendo instruções de Deus. Presenciar a espera e a fidelidade de Moisés, com certeza, transformou a vida de Josué e suas atitudes. Moisés foi extremamente usado para desenvolver em Josué um caráter de paciência, mansidão e liderança. A gente vai ver, né, na vida de Josué como que ele foi um líder por excelência. Paciente, manso, e tudo isso ele aprendeu com Moisés. Então, aproveite todas as oportunidades para aprender. Na escolha dos espias para observar a terra de Canaã e todos que lá habitavam, estava Josué e mais 11 homens, dentre todos que foram enviados para lá, dentre aqueles 12 que foram enviados lá para Canaã, para espiar a terra, para ver se a terra era boa, né? Dos 12, somente Josué e Caleb vieram de lá como eu diria, com otimismo, enquanto os outros 10 dizem, não podemos conquistar aquela terra. Aquela terra é terra de gigantes, os homens eram enormes, né? E nós somos diante deles como gafanhotos, né? Então eles não viam o tamanho de Deus. Ah, meus queridos, quando a gente estiver diante de um grande problema, uma frase que certa vez eu ouvi: não coloque o tamanho do seu problema diante de Deus. Coloque o tamanho de Deus diante dos seus problemas. E Josué, ele sabia que Deus era muito grande, era poderoso. Deus havia feito uma promessa,
que eles herdariam a terra de Canaã. E ele confiou na promessa de Deus e não naqueles homens grandes que estavam lá, né? E ele disse, não, nós podemos conquistar, a terra é boa, né? Então, eles puderam perceber o quanto a cidade era boa. Eles demonstraram confiança na promessa de Deus sobre a terra que haviam de conquistar. E nós, será que nós depositamos a nossa confiança nas promessas do nosso Deus a ponto de descansar nele? Vai ter momentos que vamos ficar preocupados, mas logo vamos lembrar das suas promessas e do seu poder. Quando Moisés percebeu que seu tempo na terra já estava acabando, né? Escolheu Josué de forma oficial para ser o seu substituto. Na verdade, Moisés estava atendendo a ordem do próprio Deus, quando sentiu que sua liderança acabaria antes de entrar em Canaã. Josué passou a ser o novo líder do povo de Israel. Moisés não chegou a entrar na terra de Canaã, né? Mas Josué sim. Numa reunião solene, Josué recebeu autoridade perante o povo de Israel. Moisés impôs-lhe as mãos e o ordenou conforme o Senhor havia falado. Josué foi advertido pelo próprio Deus quanto ao ser corajoso e forte para continuar conduzindo o povo à terra que havia recebido, né? Ser corajoso e forte. Nós vamos ver daqui a pouquinho lá em Josué, capítulo 1, tá? Vamos ver lá em Josué, capítulo 1. Agora mesmo nós vamos ler aí. O segundo tópico, que a autora da lição vai dizer, confiar traz segurança e vitória na adversidade. Não é verdade? Confiar traz segurança e vitória na adversidade. Algo que fica muito claro para Josué é a promessa de que Deus estaria com ele, né? Ser acompanhado por Deus durante toda a missão lhe daria confiança suficiente para continuar a grande conquista. Assim que Moisés morreu, Deus lhe encoraja de forma particular. Deus chama Josué e dá-lhe uma palavra de muito conforto, de muita coragem, de ajuda, né? Vamos ver Josué 1, de 1 a 9, o que Deus fala para Josué de maneira particular. Diz assim a palavra, né? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Passa este Jordão. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Era uma terra extensa. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Olha que palavra de conforto, de esperança e de encorajamento. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes,
porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Que palavra de encorajamento de Deus para o seu servo Josué, numa tarefa tão grande, numa missão tão difícil, né, que era liderar todo aquele povo e conduzi-los até a terra de Canaã, a terra prometida, né? Não foram poucos os obstáculos que ele enfrentou, né? Logo no início de sua liderança, mesmo sendo um homem tão experiente e vivido, um longo tempo de intimidade com Deus, Josué não ficou livre das provações diárias. Nenhum de nós, irmãos, estamos livres das provações diárias, né? Josué não ficou livre, o que lhe exigiu confiança e dependência no único que poderia mudar os rumos dos resultados com essas provações, confiando sempre no poder de Deus, né? Alguns exemplos disso podem ser vistos quando o povo precisava atravessar o Rio Jordão. Deus fez com que aquele rio, né, as águas se dividissem e eles pudessem atravessar seco até o outro lado do Rio Jordão. Um grande milagre de Deus, um grande agir de Deus, né? Então, sobrenaturalmente interrompeu as águas do Jordão, quando os sacerdotes levavam a arca da aliança, que pisaram nas águas. Assim o povo de Israel passou a seco, marchando em direção a Jericó. Confiar em Deus era o que mantinha a liderança de Josué. Confiar em Deus é o que mantinha a liderança de Josué. Ele obedecia a cada orientação de Deus. Lhe dava, e isso lhe trazia vitória. Algumas táticas eram inacreditáveis. Olhos humanos nem imaginavam que poderiam ser realizadas, assim como a tomada de Jericó. Os irmãos se lembram bem como foi a tomada de Jericó, né? Deus manda que Josué pegue todo aquele povo, a arca, os sacerdotes, e eles marcham em volta de Jericó durante 7 dias, né? No 7º dia, quando eles terminaram de rodear o muro de Jericó, eles tocaram as buzinas, os sacerdotes tocaram as buzinas e o povo gritou com grande brado e as muralhas de Jericó caíram, né? Uma coisa sobrenatural. Como que pode você rodear a muralha de uma cidade durante 7 dias, né? E depois desses 7 dias, porque foi isso que Deus ordenou, depois desses 7 dias, os sacerdotes tocaram as buzinas e eles com um brado grande gritaram, né? E as muralhas de Jericó caíram. E aí eles puderam conquistar. Essa próxima aprovação tem a ver com a conquista da terra dos cananeus, né? Deus deu uma ordem muito clara: mas das cidades desses povos, que o Senhor teu Deus te dá como herança, não deixarás com vida nada que tem fôlego, pelo contrário, tu os destruirás por completo. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os jebuseus, os perizeus, os heveus, conforme te ordenou o Senhor teu Deus. Ou seja, aqueles que eram próximos dele, ele deveria destruir todos eles, né? E ela vai dizer aqui, que desviar no 3º tópico. Aqui nós vamos ver que Josué falhou, né? As nações, desviar o olhar de Deus conduz ao erro. Desviar é o 3º tópico que ela vai falar. Desviar o olhar de Deus conduz ao erro. Foi o que aconteceu com Josué. Né? As nações que viviam ao redor de Israel deveriam ser destruídas totalmente. Porém, havia uma regra diferente para as nações que viviam longe de Israel, né? E qual era essa diferença, né? Aqui diz Deuteronômio, se os irmãos quiserem abrirem lá a Bíblia, Deuteronômio 20, eu aconselho que abra ou anote aí, Deuteronômio 20, 10, 11 e o versículo 15. Diz assim: quando te aproximares de uma cidade para combatê-la,
tu lhe proporás a paz se ela te responder em paz. E te abrir as portas. Todo o povo que ali se achar será sujeito a batalhas forçadas e te servirá como escravo. Mas se ela, pelo contrário, não quiser a tua paz, mas a guerra, tu a sitiarás. Ou seja, vai destruir ela, né? De acordo com a ordem de Deus, né? Poderia haver uma aliança com o povo que morasse. Poderia haver uma aliança com o povo que morasse longe. Mas não poderia haver aliança com quem morasse perto, né? Então, o que aconteceu? Os moradores de Gideão, que moravam perto, ficaram com medo, vendo o que ele havia feito, né, com as outras cidades, destruindo as de perto. Eles fingiram que eles vieram de longe, como nós vimos lá. Eles botaram roupas velhas, calçados velhos, pão velho, para dizer que estavam vindo de uma terra distante, como embaixadores de uma terra distante, né? E Josué acreditou, né? Josué acabou fazendo aliança com seu inimigo, né? Achando que estava tomando a melhor decisão. A precipitação o fez errar. Tudo foi tão bem armado que Josué deixou de consultar a Deus e acabou por errar. Ele deveria primeiro pedir a Deus orientação. Senhor, será que esse povo está falando a verdade? Né? Será que eles não estão mentindo? Né? Esqueceu de consultar a Deus. E isso é muito peculiar a nós também, né, irmãos? Às vezes nós esquecemos de consultar a Deus para fazer determinada coisa e a gente acaba errando, porque não foi da vontade de Deus que aquilo fosse feito, né? Então precisamos tomar muito cuidado para não sermos enganados e tomarmos uma decisão que não seja aprovada por Deus. Precisamos ter muito cuidado. Ao nosso redor teremos mentirosos, falsificadores, atores, né? Espertezas, astúcias que tentarão desviar nossa atenção da verdade, do motivo para a nossa caminhada se tornar vitoriosa. E foi o que aconteceu ali com Josué. Precisamos tomar cuidado com as armadilhas, né, que o inimigo nos apresenta como se fossem as melhores saídas e nos fazem desviar o olhar daquele que tem poder para suprir as nossas necessidades, né? Então precisamos estar atentos às armadilhas que vêm ao nosso encontro, né? Há armadilhas para nos decepcionar, né? E quais são as armadilhas nos dias de hoje que pode vir para nos decepcionar? Né? O que pode nos fazer desviar da presença de Deus? Né? O que chega como amigo, mas na verdade está usando uma couraça para disfarçar o engano e mentiras? Né? Quais as adversidades que enfrentamos todos os dias? Então ela vai pontuar aqui algumas decepções, né? Algumas armadilhas, né? Que pode vir ao nosso encontro e nos fazer cair, né? Nessas armadilhas. Uma dessas armadilhas para nos decepcionar é a falta de tempo para Deus, né? Isso é o que mais acontece, né? A falta de tempo para Deus. Temos todo o tempo do mundo para inúmeras atividades, mas para as coisas de Deus nós não temos tempo. E isso é muito triste, porque para Deus deveria ser em primeiro lugar, né? O segundo que ela vai dizer é o celular no lugar da Bíblia. O celular no lugar da Bíblia. O celular tem tomado o lugar da Bíblia em várias situações. São mensagens, redes sociais variadas, jogos e conteúdos novos o tempo inteiro para tentar nos desviar, né, da Bíblia. A televisão no lugar da oração, né? Faz parte da nossa rotina aquela série, filme ou programa, mas foge da nossa rotina falar com Deus. Né? Os métodos ilícitos para a conquista de um emprego, né? Um dinheiro, as propostas corruptas para alcançar os objetivos profissionais, né, ou financeiros são inúmeros e crescem dia após dia. Precisamos ter muito cuidado, meus queridos. A falta de compromisso com o bem mais precioso que Deus nos deu, a família. Um bem mais precioso que Deus nos deu. A família tem ficado em último lugar na escala de prioridades, enquanto a atenção é voltada para os amigos, empregos, encontros sociais e entretenimentos. E a família fica de lado, esse bem tão precioso. Essa é uma das armadilhas também que, né, para nos decepcionar. Né? A substituição da comunhão na congregação. Né? Hoje se ouve em grande escala as frases, não preciso da igreja,
para ter comunhão com Deus. Festas, viagens, reuniões em família são um dos motivos que favorecem o distanciamento com a igreja. Precisamos atentar para não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Não devemos deixar de congregar-nos como é costume de alguns, né? E o 7, as orientações do mundo em detrimento das orientações dos líderes de Deus. Às vezes nós fomos orientados pelo mundo, né, em vez de ser orientado por líderes, homens de Deus, né, mulheres de Deus. Buscar a ajuda dos pastores e líderes da igreja fazem parte da diferença. Fazem toda a diferença. Igreja fazem toda a diferença. Eles são pessoas separadas por Deus para cuidar do rebanho e conduzi-los à direção correta. A falta de paciência para esperar o tempo de Deus. Outra armadilha, né? A palavra diz que há tempo para tudo. Está lá em Eclesiastes capítulo 3. Esperar o tempo de Deus é a melhor escolha. Mesmo que pareça mais difícil, sempre será o meio correto de alcançarmos o necessário. Às vezes nós achamos que Deus está demorando muito, mas o correto é esperar o tempo de Deus. Confiança exagerada em nós mesmos, né? Provérbios 16:3 diz: entrega tuas obras ao Senhor e teus planos serão bem-sucedidos. Entrega tuas obras ao Senhor e teus planos serão bem-sucedidos. Esses são alguns gigantes que enfrentamos e que nos fazem perder a direção de Deus. Um descuido pode ser o responsável por nos tirar do prumo e nos fazer pecar. Invista tempo para voltar-se para o Pai. Invista tempo para voltar-se para o Pai. Quais são os gigantes que estão tendo poder para te desviar do Senhor? O que tem enganado o seu coração ao ponto de te fazer pecar? Busque na palavra de Deus textos que lhe ajude a enfrentar os gigantes do dia a dia, né? Por mais gigantes que sejam no nosso dia a dia, os obstáculos, os problemas, mas é como eu falei aqui, né, naquela frase, não apresente o tamanho do seu problema, né, para Deus, mas apresente para o seu problema o tamanho de Deus, tá? Deus é maior do que os nossos problemas. E eu gostaria de deixar nesse final um hino muito interessante, muito assim oportuno, né? Um clipe musical, né? Esqueci o nome do menino. Muito, muito oportuno, né? Então, nos momentos de adversidade, meu querido, em momentos de adversidade, entre na presença de Deus, de Jesus Cristo, e sinta a glória de Deus. Entre em sua presença e sinta a sua glória. Se as lágrimas vierem, Ele sabe o remédio para curar toda a sua ferida. Qual seja a ferida? Qual ferida for, Ele tem como curar todas as feridas, porque Ele cuida de você. Amém? Até uma próxima oportunidade, querendo Deus, né, que nós estaremos aqui mais uma vez numa lição. Aprenda com Josué, né? A gente aprende com erros e acertos. Nem todo mundo a gente pode confiar logo de entrada. Josué teve uma grande decepção com aquele povo, né, de Gideão, né? E aí eles ficaram ali escravos, porque eles mentiram. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem.
mexendo no secreto da gente. O lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença é. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe pra curar toda ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder Tua presença. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder Tua presença. Tua presença, Senhor, eu não posso perder a Tua presença, Pai. Vem nos inundar com a Tua presença, oh Deus. Oh, vem, Senhor, queremos mais da Tua presença, Tua presença, Tua presença.